Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda ao canal Maranatã. Vem, Senhor Jesus. No dia de hoje nós vamos ver na leitura de São Paulo. Vamos ver que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Olha que passagem linda, olha que mensagem maravilhosa. Nesse dia que talvez você pode estar passando por dificuldade, por doença, por vida financeira difícil, por qualquer coisa que você esteja passando. Lembre-se, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Bora pro vídeo de hoje? Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E é aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus, pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, e esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou. E aos que os chamou também os tornou justos. E aos que tornou justo também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, é um pouquinho do que nós falávamos ontem, né? No vídeo de ontem, de terça-feira. Justamente é aquilo que Deus que vai mostrando para nós o caminho. É Deus que nos justifica. Aí a gente fica pensando assim, Deus predestinou algumas pessoas. O que significa isso? Ele fez um chamado a algumas pessoas. Por exemplo, eu estou respondendo aqui a um chamado. Eu nunca tinha trabalhado no YouTube. Eu vejo YouTube, pregação de Instituto RS, da irmã Zélia, do Frei Gilson. Eu jamais pensei que eu ia sentar aqui na frente de uma câmera para gravar um vídeo. Então, o que é isso? Eu estou respondendo o meu chamado, eu estou obedecendo aquele chamado. E Deus nos chamou para salvação. Gente, salvação é diferente de conversão, né? Ontem nós falamos um pouco de conversão. Um São Paulo que ele deixou de ser um religioso para ser uma pessoa convertida. Então, a conversão é um passo para a salvação. Olha só que interessante. Então, é o que eu falava um pouquinho, né? A gente tem que ter um olho no peixe e olho no gato. Que significa? A gente não tem que estar pendendo, a gente não pode estar pensando em servir só o império. A gente tem que servir ao reino, a Deus. E quem nos ajuda com isso, gente? Quem nos santifica é o Espírito Santo. Nada é obra nossa. Tudo é obra do Espírito Santo santificador. Então a gente, né, aquela regrinha, é a Santíssima Trindade. Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador, Deus Espírito Santo santificador. Né? Então aquela, Deus nos chama, ninguém vem a mim se não for por o Pai. Né? Isso é a palavra de Jesus. Deus nos atrai, Deus nos chama, né? O Espírito Santo santifica, né? E nos leva à conversão. E Jesus nos leva à salvação, que é graças a Jesus que nós somos salvos, né, gente? É muito importante a gente falar isso. Ninguém salva por si sozinho, né? Sempre o sangue de Jesus, ele foi derramado para aquele que crê, para aquele que não crê, para aquele que merece, por aquele que não merece. Deus não faz distinção de pessoas. Isso às vezes é complicado, né? Porque a gente fica pensando, meu Deus, eu nesse momento, talvez o que você está passando, né, aí na sua casa, eu sou servo de Deus, eu sou de algum ministério, eu sou uma pessoa que tem intimidade com Deus e eu sempre passo
tô passando agora por uma tribulação, por alguma coisa, meu Deus do céu, é como eu me sinto que me abandonou. Não, gente. Deus, quando nos chamou para servir, ele não disse que nós não íamos ter tribulação, né? Deus, ele sempre vai querer, gente, a salvação, mas não é só a minha salvação, é a salvação de todos. Deus quer que todos nós chegamos ao céu. E cada um vai ter o seu momento de entrega com Deus. Deus elegeu uns, né, para aquela obra, para estar na frente ali, né? E outros também vai ser salvo. Então a obra de salvação não é nós, não é por merecimento nosso, não é porque eu servi a Deus, é pela graça, é pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem nos ajuda nessa caminhada é o Espírito Santo. Lembra que na semana passada nós falamos de deixar de escutar a voz intrusiva? Então nessa semana começamos a nos interessar pela voz do Espírito Santo, deixar nos guiar pelo Espírito Santo. Quando a gente tiver dúvida de alguma coisa, Espírito Santo, eu tô precisando de ajuda aqui. Espírito Santo, eu não sei que decisão tomar, né, gente? A gente tem que ter intimidade com Deus, porque não é por mérito nosso, é obra do Espírito Santo de Deus. Deus quer que todos sejamos salvos, que todos chegamos no reino de Deus, no seu reino. Olha que interessante, né? Então, que a gente tem que deixar um pouquinho de ser, sabe, aquele religioso. Às vezes a gente fica até meio chateado, né? Nossa, minha vida é tão difícil. E a vida de fulano de tal, né? Se ver tão fácil. Ai meu Deus, fulano, por mais que ele comete falta diante de Deus, diante da lei de Deus, ele tá indo muito bem. Gente, a gente não pode medir a minha vida de acordo ao outro. Porque a salvação, ela é individual. Olha só que interessante. A salvação, ela não é coletiva. A salvação, ela é individual, porque Jesus derramou seu sangue precioso por todo nós. Por aquele que serve, por aquele que não serve, por aquele que peca, que deixou de pecar, né? E olha só que interessante, e nos faz justo. O Espírito Santo nos santifica e nos faz justos. Olha só que interessante. É o que eu tava falando ontem, né? Sabe aquela intuição que você tem? Não, eu não devo ficar aqui. Não, eu não devo participar disso. Isso não é legal, né? É o Espírito Santo que vai aí, né, nos guiando. Também na Bíblia, Jesus diz, quando vocês estiverem na sinagoga ou qualquer lugar, não se preocupe, porque o Espírito Santo falará por ti. Olha só que interessante. Porque às vezes, minha irmã, a gente senta aqui na frente da câmera, né? E a gente faz todo um roteiro, uma coisa super interessante. Olha, essa passagem tá bonita, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. E quando eu sento aqui na frente, vem o Espírito Santo e você começa a ser guiado para outro caminho. E é muito interessante mesmo a presença de Deus na nossa vida, né? Como o Espírito Santo... Luzia, corta aí. É muito interessante a presença de Deus na nossa vida. Como nós vamos sendo guiados, justificados. Nós não sabemos pedir, porque nós temos a mania, né, de pedir só graças físicas. Então a gente é aquela fé morna, né? Então eu acho que nesse dia nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos guie, que nos ilumine, que traz toda a provisão, tudo aquilo que nesse momento nós estamos com o coração aflito, Senhor. Pessoas que não têm o que servir para sua família, pessoas que estão com a despensa vazia, pessoa que esteja acamada nesse instante, Senhor, com doenças com diagnóstico incurável. O Senhor é o Deus do impossível, faz possível todas as coisas, Senhor. Eu peço nesse momento ao Espírito Santo que venha, que vai até vocês, trazendo a provisão, tudo aquilo que meus irmãos nesse momento está precisando. E, gente, nós também temos que ser, nós também temos
a obrigação de, como cristão, de poder ajudar o próximo. Se talvez você tenha aí na sua casa uma boa condição de dar para um irmão uma cesta básica, ou de ir na farmácia, comprar um remédio para um irmão, ou até mesmo, gente, uma pessoa que esteja na casa acamada. E não tô falando só fisicamente, não, tô falando também mentalmente. Porque tem muita gente com depressão, vai lá, faz um almoço gostoso, sabe, pede um iFood, dá uma limpeza na casa da pessoa, ou até mesmo, gente, tem gente que não toma banho, né, que tá tão assim mentalmente cansado, que a pessoa, né, ela deixa de cuidar até do seu próprio corpo. Então também que nós possamos ser luz na vida das pessoas, né, não esperar que Deus faça tudo e nós só proclamamos, mas também não atuamos, né, porque tem muita gente com boa condição que pode ajudar um irmão, né, que pode sacrificar certas coisas para ajudar um irmão que esteja precisando. Gente, muitas vezes até dentro da família mesmo, né? Uns com muita coisa e outros sem nada, sabe? E sem julgamento. Porque o julgamento, ele cabe a Deus, porque a gente sempre fala, ai, mas fulano tá nessa situação porque fulano trabalha, ou o marido de fulano, ou fulana, ou os filhos de não sei quem. A gente tá sempre buscando uma desculpa, né, para não ajudar. Mas que no dia de hoje a gente possa, né, ser guiado pelo Espírito Santo para ajudar o próximo. Vai na sua paróquia, deixa lá um pacote de arroz, seja dizimista, gente. Talvez, eu não tenho para dar o 10% o 10% do dízimo, mas eu vou lá, dou uns 5 reais, dou uns 10 reais, sabe? As paróquias também precisam, meu irmão, minha irmã. A gente só quer saber de passear, é válido. Mas por que a gente não pode se sacrificar um pouquinho também, né? Então fica aí a dica para você. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Beijo!